Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a más una clase de la trilha de la lengua española. Yo soy Daniel. Nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy las profesiones y su función social. Entonces yo pregunto a usted, ¿reconocen, saben decir, cuáles son las profesiones en la lengua española? ¿Reconocen el vocabulario? ¿Se acuerdan de las profissões que foram estudiadas em enseñança fundamental? Então, galera, se você nunca viu esse conteúdo, ou você já não trabalhou aí nas aulas da língua espanhola do ensino fundamental, geralmente é um conteúdo aí que se trabalha no 8º, 9º ano, as profissões. Na aula de hoje nós vamos trabalhar essa temática, só que nós não vamos focar no vocabulário em si das profissões. Não é essa a intenção da aula de hoje. Nós vamos focar na função social e na importância do trabalho. Dentro desse eixo do empreendedorismo, do mundo do trabalho, nós temos que identificar, é objetivo nosso, que saibamos escolher com racionalidade a nossa profissão, que também está atrelada ao nosso projeto de vida. Então, muitas das vezes a gente repete aí, você quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, que são as profissões aí que historicamente tem uma notoriedade, um destaque, um prestígio, e você muitas das vezes nem quer ser isso, você está só repetindo o que os seus pais disseram, o que um professor, alguém disse, mas na verdade, interiormente, você quer ser outra coisa. Então nós temos que entender essa função social do trabalho, também para construir a nossa identidade e o nosso projeto de vida. Vamos lá, slide na tela. Las profesiones y su función social dentro de esa temática, el mundo del trabajo. Entonces empezamos hablando de lo que son las profesiones, el concepto, galera? O conceito aí fundamental, en verdad, lo que ocupaciones que requieren formación especializada, habilidad específica, o no, se caracterizan por su regulación, reconocimiento social, desempeñando un papel crucial en el funcionamiento de la sociedad. Então, galerinha, profissão, geralmente, ela está atrelada à própria sociedade em si, ela é a identidade de um povo. Ela é o que movimenta a máquina da economia. Então, você tem uma ocupação, geralmente as profissões, elas requerem conhecimentos específicos, habilidades, porque é assim que se constrói. Você faz uma determinada coisa, realiza uma determinada tarefa, e você precisa de competências e habilidades para determinada tarefa. É por isso que você, estudante, está hoje cursando o ensino médio, com foco, desenvolvendo competências e habilidades para você alcançar uma determinada meta. No caso, muitos de vocês querem competências e habilidades para passar na prova do Enem, para seguir uma determinada área, e geralmente dentro dessa carreira profissional que você vai escolher, você vai ter que desenvolver competências e habilidades específicas daquela função. Mas, no geral, em si, todas as profissões, do gari ao juiz federal, precisa de competências e habilidades naquela função que ele desempenha. E tal função é importante para o desenvolvimento da sociedade. Então, não existe profissão mais importante ou menos importante. O claro que existe aí são margens de salário, a questão política, a questão sociocultural, muitas das vezes um cunho ali que está atrelado a determinada profissão, que geralmente ali acaba que você se sente desprestigiado, são questões socioculturais. Mas a questão de importância mesmo, nenhuma sociedade vive sem uma determinada profissão. Já pensou se nós não tivéssemos as pessoas que trabalham com a limpeza? Já pensou, por exemplo, na sua escola não tivesse a tia da cantina que faz a merenda? Já pensou se não tivesse o porteiro para abrir o portão? Ou seja, todas as profissões são importantes. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. E todas as profissões merecem o nosso respeito. Continuando. Então, para ustedes estudiantes se acordarem de algumas profissões que já certamente trabalharam na enseñanza primária, ensino fundamental. Aí temos algumas, cozinheiro, bombeiro, polícia,
professora que também se diz maestra. A distinção de professor e maestra é que maestra se ensina a los niños, a los pequeños. Y generalmente a professora ensina a los mayores, as pessoas, os adolescentes, os jóvenes e os alunos que estão fazendo um grado, um licenciado. O mecânico que se arregla o coche, ¿ya? A enfermeira que se cuida de las pessoas enfermas, o camarero que atende em um restaurante, que sirve a pessoas, o médico que faz uma prescrição médica, que consulta uma pessoa, o carteiro que entrega a carta, a peluqueira que corta o pelo de las pessoas, que hace os penteados, os estilos distintos, a azafata que ajuda com os serviços de bordo em avião, o granjero que trabalha no campo, que hace os produtos, as frutas, os legumes, as coisas que nós comemos, o piloto que se conduz, ele maneja o avião, o actor que atua com cines, com películas, o fotógrafo que saca fotos, o engenheiro que hace dibujos para uma construção, uma casa, de uma tienda, de um apartamento, o eletricista que cuida de las casas, de los aparatos eléctricos y la circulación de energía, el periodista que hace la noticia, que entrevista a las personas y que publica también noticias, el carpintero que se construye muebles de madera o otro material. Entonces, hay algunas profesiones. Vamos a continuar. E aí, aquilo que falamos anteriormente, que as profissões contribuem com o desenvolvimento, que é o desenvolvimento social, econômico e cultural. Não somente, cada labor cria um emprego, mas também impulsiona o bem-estar da comunidade e resolve problemas sociais. Caso, por exemplo, das pessoas que trabalham com a construção de rodovias, de estradas, de repente você tem a situação de buraco ali na sua rua, que está gerando ali um incômodo, e você se mela, passa na lama, e aí vem as pessoas que trabalham com a recuperação dessas malhas viárias, tapa ali os buracos e proporciona um bem-estar social, que as pessoas começam a circular sem ter que se melar, sem esculhambar o seu carro ou a sua moto. Então tem essa questão também, está atrelada ao desenvolvimento e o bem-estar social. A continuação, temos a evolução histórica das profissões. Em lo largo da história, ha evolucionado em cambio social, econômico e tecnológico. A imagem ela ilustra bem isso aí. Observe que na imagem, o antigo raio-x, a forma como ele era tirado antigamente aí na idade moderna, ali, início do período contemporâneo, não é da forma que é hoje. Muitas profissões evoluíram. Claro que a evolução da tecnologia ela ajudou nessa questão do desenvolvimento e o melhoramento de muitas profissões, principalmente na parte científica, na parte da medicina, o descobrimento de remédios, de vacinas. Elas prolongaram o nosso bem-estar e a nossa saúde também, assim várias outras profissões também, elas se impulsionaram nessa questão da tecnologia para desenvolver o seu trabalho, e outras profissões até deixaram de existir por conta disso também. Esses avanços, eles são benéficos, claro, mas ele também exige que o profissional esteja em atualização e muitas das vezes que ele se reestruture enquanto profissional, que vá fazer outra coisa. Por exemplo, o operador daquela máquina datilografia, que é de escrever, não existe mais essas máquinas. Consequentemente, não existe mais o digitador da datilografia. Essas pessoas tiveram que se atualizar com o computador e passaram a ser digitadores, e operadores de microcomputador. Aí teremos algumas divisões por globo ou eixo de conhecimento. Temos algumas subdivisões dentro das profissões, por exemplo, a formação literária, e aí algumas profissões que estão elencadas nessa área, como professor, escritor, periodista, são na formação literária. Tendo na formação jurídica, aí temos o advogado, o juiz, a polícia, que é dentro dessa formação jurídica. Jurídica, para nós outros, a formação em direito. Formação científica. Aí temos algumas profissões que estão elencadas: arquiteto, dentista, enfermeiro, farmacêutico, maestro. Pero maestro, professor, maestro na formação científica? Sim.
Toda área é uma ciência. Línguas, a letras espanhol é uma ciência. Matemática é uma ciência, geografia é uma ciência. Então, somos cientistas também. Piloto, professor veterinário, hace formación artística. Ahí entra los actores, bailarinos, cantantes, compositores, fotógrafo, músico e até professor também, porque tem profissional de artes, né? Temos a área artes. Então, assim, às vezes uma profissão ela engloba mais de uma área. E temos também na formação profissional, que é chamada aqui no Brasil, nós costumamos chamar de os cursos, as áreas afins, os cursos técnicos que formam em profissões específicas, né? São os cursos qualificadores, capacitadores, ou seja, que capacitam você para uma determinada função. Aí tem os caixas de supermercado, os frentistas, né? Todos eles exigem habilidade específica, mas não necessariamente você tem que fazer uma faculdade ou um curso maior para se aprimorar naquilo. Basta ter um curso técnico ou um curso profissionalizante. A continuação, mais uma reflexão social, né? Um aspecto fundamental da sociedade. Havia dito isso no início da aula, cada profissão desempenha um papel crucial, ou seja, toda profissão é importante e exige ser respeitada. E aí, galerinha, nós temos dentro também dessa questão profissional, não menos importante, a gente tem que falar da ética profissional. Cada função, cada trabalho exige da pessoa que desempenha uma conduta moral, né, uma conduta ética, pautada no respeito. Toda conjuntura profissional, ela exige isso, né, que vocês, principalmente as que trabalham com pessoas, você tem que ter um RH, ou seja, uma boa relações humanas, saber tratar, ser cordial, ser gentil, porque geralmente as profissões você não trabalha de forma isolada, geralmente você convive em grupo. Então, tem essa questão de você ter inteligência emocional também para saber conviver em grupo e também seguir ali, né, você ter aquela conjuntura de algumas condutas éticas, por exemplo, no caso do psicólogo, que não pode contar para os outros aquilo que o paciente lhe disse, né, e assim dentre as diversas profissões. Então, para finalizar nossa aula aqui, galerinha, nosso resumo da aula de hoje, nosso mapa conceitual, né? Trabalhamos na clase de hoy la profesión en su función social. Hablamos de los conceptos de profesiones con ejemplo. Inicio de clase hablamos de algunos ejemplos de profesiones. Hablamos también de la importancia de profesiones y su evolución histórica, ¿no? Con los aparatos tecnológicos y la importancia que cada profesión tiene en la sociedad. Tipos de profesión, función social. Hablamos de los grupos de las áreas de que tienen, que agloba las profesiones. Y también por último, ahora poquito hablamos de ética profesional, o sea, los valores, la conducta que el profesional debe tener delante de la situação. Então é isso, galerinha. Encerramos a nossa aula de hoje. Deixei uma atividade para vocês aqui na plataforma. Hasta la próxima.